Oi, minhas amadas! Vídeo novo no canal começando. Se você tem aquela camisa social em casa há um tempão guardada no guarda-roupa que você não usa mais, esse vídeo é pra você. Fica de olho até o final que você vai gostar das dicas. Era uma camisa social comum. Você corta na altura que você quer o babado, da sua cintura se for o caso. Já cortei até o colarinho e deixei um dedinho para dobrar e fazer o acabamento. Tirei os dois bolsos, tá bom? E cortei o punho na altura que eu queria. O outro punho serve para a medida desse punho de renda também. Essa é a renda que eu vou usar. Ela tem 1,60 m por 24. Você vai franzir ou na mão ou na máquina. Você vai fazer da altura de acordo com o que você quiser, tá bom? E eu vou colocar também uma outra renda para fazer o acabamento do punho, para ele não ficar reto assim, ok? Essa parte da renda teve que emendar, você tem que deixar no desenho do acabamento da renda, para ficar perfeito. Se tem uma voltinha, você tem que juntar uma voltinha do lado da outra voltinha, senão não fica bom, tá? E depois é só passar o ferro e fazer o acabamento nela, ok? Agora vamos franzir a barra da renda, pode ser à mão ou na máquina. Hora de costurar as preguinhas. Essas preguinhas é para poder deixar essa parte do braço que foi cortado mais justinha, para ficar bem apertadinho. Aí você que tem que ver qual é a medida do seu braço. Essas preguinhas têm 5 centímetros de altura cada uma delas, ok? Essa é a renda do punho. Dobra nas laterais e passa na máquina, ok? Essa foi a parte da gola. Hora de passar na máquina. Já tá alinhavado com alfinete. Mas se você quiser alinhavar a mão, também pode. Passa na costura reta mesmo. E se você quiser fazer um alinhavo com a linha e depois passar na máquina, também dá certo. Eu resolvi colocar um alfinete porque eu acho mais fácil mesmo. Fica a seu critério. Vai passando devagarzinho, cuidado para não preguiar, não embolar. E vai tirando o alfinete e vai passando. Como as preguinhas já estão costuradas, hora de prender o punho, a renda, o meio da costura do tecido. Você vai pegar a renda, a parte da renda mais larga para prender. Alinhava e passa na máquina. Ou você coloca o alfinete mesmo para poder prender ela. Então, costura com costura. Costura do meio da blusa, pega essa parte lateral que fez o acabamento, prende e vem passando o alfinete em todo ela, tá bom? Passando na máquina e fica perfeito depois. Já prendeu essa parte do punho. Tudo costurado, perfeitinho. Aquela renda que franziu, acertar na blusa agora, já para costurar. Se ficou um pouquinho menor, corta um pouquinho a linha, um pedacinho e prende com alfinete. E aí você vai vendo todinho, olha como ficou a barra. Tá vendo? Vai prendendo, ó, ficou um pedacinho pra fora, corta um pouquinho a linha, põe um alfinete pra gente passar na máquina e costurar. Já franziu, não vai franzir a blusa, só franziu a renda, por isso que a medida da renda é maior, ó como é que ficou lindo. A renda, e agora é só passar na máquina e costurar. Ou a mão, se você não tiver máquina, passa na mão bem apertadinho o ponto que dá certo também. Parte da frente da camisa, acabamento da renda. Tem que cortar o pedacinho para acertar a renda, dobra e põe alfinete para passar na máquina ou faz à mão. É aquela dobrinha bem pequenininha que você vai colocar a renda para dentro, que é para poder colocar o alfinete e não ficar aquela coisa bruta. Pode ser à mão se você não tiver muita segurança para passar na máquina, porque às vezes por conta do ponto da renda, às vezes a agulha trava um pouquinho. Enfim, vê o que fica melhor. Eu passei costura reta mesmo, tá?
Viu? Ficou bem fininho, ficou certinho e agora eu vou passar na máquina. Quem também achar melhor passar com um zigue-zague, pode passar. Ou fazer a mão, como eu falei mais uma vez. Coloquei o alfinete, quem quiser alinhavar com linha, porque acha mais fácil, também dá pra fazer, ok? Hora de colocar o viés para dar o acabamento na renda, né? E naquela parte da blusa. Tem que colocar o viés dobrado, viu? Envolvendo as laterais e colocar a marcação do viés na linha que costurou, na direção da linha. A camisa, entre a camisa e a barra de renda. Mas isso para quem não tem overlock, viu? Porque quem tiver overlock é muito mais fácil, não precisa fazer esse acabamento com viés. Eu não tô com a minha aqui, por isso que eu fiz esse acabamento. Passa na máquina ou você costura a mão mesmo, vê o que for mais fácil para você. Vai passando na máquina, como eu falei, o viés tem uma marcação que já vem. Aquela marcaçãozinha, você vai passando ela na máquina, já vai acompanhando. Ele ajuda a te dar a direção para poder não ficar torta a costura. E tá preso com o alfinete, então também fica mais fácil. Depois que passou na máquina, você vai pegar essa parte, vai ver que tá faltando, sobrando o tecido e vai cortar para poder acertar todinho, porque senão depois quando for dobrar o viés para costurar, vai ficar todo embolado. Então tem que tirar esse excesso de tecido. Desdobra o viés e dobra de novo para dentro para fazer o acabamento, como se fosse na overlock, não precisava, claro, porque seria bem mais rápido, mas você vai dobrar bem pertinho, tá vendo? E depois você vai colocar o alfinete para prender. A vantagem de ter cortado aquele excesso de tecido é essa, porque na hora de dobrar ele vai ficar bem fininho e o acabamento vai ficar perfeito. Eu coloquei o viés branco de propósito para poder ajudar vocês a conseguirem identificar e visualizar melhor, tá? Mas é claro que a pessoa pode colocar também de outra cor, da cor mesmo do tecido. Agora é hora de passar na máquina. Eu já alinhavei com alfinete, você pode alinhavar a mão ou você pode costurar também a mão, tá bom? Vou passar tudo na máquina, como eu falei do viés. Eu também coloquei o branco, mas também como tá por dentro, não vai nem aparecer, ninguém vai tá vendo. Só que depois, mesmo colocando de outra cor, se você não tiver, vai ter que fazer uma costura que eu vou mostrar mais pra frente. Pronto, agora é só passar o ferro, ficou perfeito o acabamento interno. A mesma coisa vai ser feita no acabamento interno do punho, mas o viés será dobrado, em vez de envolver, vai ser dobrado e colocado no meio da costura também. Alinhavado, agora é só costurar. Acabamento perfeito. Agora tem que passar uma costura por dentro para o viés não aparecer do outro lado, senão ele vai ficar aparecendo. Como eu falei, eu coloquei o branco, então a gente vai passar essa costura em cima agora. A mesma coisa ser feita no viés da parte de dentro da blusa, entre a renda e a camisa, para costurar, para a costura não aparecer, o viés não aparecer do outro lado. Passando na máquina, fica perfeito o acabamento, o viés não vai aparecer do outro lado e depois que passar o ferro também fica ótimo. Acabamento interno perfeito, é só passar o ferro e pronto. Resolvi colocar um elástico para marcar a cintura. Pode ser mais fino, tá? Mas era o que eu tinha e eu coloquei esse mesmo. Dobra a ponta do elástico, prende com alfinete e a outra ponta do elástico você vai prender no final da blusa, tá? E assim por diante. Prende essa parte, depois você vai prender o meio do elástico com o meio da blusa e as laterais do elástico com as laterais da blusa. Prende com alfinete e depois é só você costurar. Ó, tá prendendo bem. Não dá pra alinhavar ele todo, pelo menos eu acho que não dá certo. Uma vez eu já tentei, fica todo embolado e depois não, você tem que ficar deixando a costura solta, enfim, acho que não funciona.
Eu acho que para mim, na verdade, essa parte assim é mais fácil. Você vai prendendo, vai segurando e vai firmando. Ele não solta, prende com alfinete, ou se você não tiver alfinete, dá um pontinho de linha mesmo e depois você vai segurando e vai soltando depois aquele alinhavado da costura. Você vai ver que assim fica bem mais fácil para poder fazer. O elástico é bom porque ele dá aquela marcada. Você sabe exatamente aonde que você quer deixar a blusa, se você quer deixar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Se você não colocar o elástico, ela vai ficar toda solta. Por isso que eu falei que tem que ver também a questão da altura que você vai cortar para colocar a renda que você quer. Se você quisesse, de repente, uma renda maior, ou até esse elástico um pouquinho mais para cima, de repente, quem tivesse grávida, colocava o elástico mais para cima da barriga, né? E aí depois você deixava essa renda maior. Enfim, faz o que achar melhor. Ó, agora eu vou passar na máquina, você desce o pé calçador, que aí já prende com o alfinete, você começa. Não esquece de retroceder, né, para poder a costura ficar firme ali. Você puxa, tá vendo? Firma bem aqui, pega bem, tira os tecidos de baixo para depois não costurar em cima e vem com a costura reta mesmo. Eu não coloquei nem a zigue-zague. Tem gente que passa o elástico com a zigue-zague, mas eu passei com a reta mesmo. Se você vier puxando bem o elástico, não precisa de passar a zigue-zague, dá super certo, o elástico não arrebenta também. Por isso que você também já tem que cortar o elástico antes, mede o elástico na sua cintura normal, não é medir o elástico puxando não, mede o elástico do tamanho que vai ficar e depois você coloca ali pra cintura, tá vendo? Fica perfeito, dá certinho pra ir costurando, não embola, só observa o tecido de baixo. Passa a costura do outro lado do elástico, tá? Que aí fica certinho. Essa é a parte do punho. Costura, junta ali, uma parte sobre a outra, mais ou menos 7 centímetros, e o restante coloca botões ou aquele colchete de pressão, o que você achar melhor, mas costura para ficar justinho já. Hora de colocar a renda do acabamento do punho. Centraliza o desenho e prende com os alfinetes. Corta depois o acesso das laterais, tá bom? Você vai prender com alfinete. Encontra o desenho da renda que você quer depois para poder você conseguir recortar aí direitinho. Vai recortando. Quando for cortar as laterais, não esquece de deixar 1 centímetro para cada lado, para depois fazer o acabamento. Ó, esse é o desenho que eu quis, mas quem quisesse deixar um desenho menorzinho também pode deixar. Só que como a minha renda lá não tem quase nada no final, por isso que eu resolvi deixar um desenho de renda maior. Então, deixa um pedacinho nas laterais, não esquece, 1 centímetro, para você dobrar para dentro para conseguir fazer o acabamento, senão não fica legal, tá? E depois é costurado à mão, não costura a máquina não, porque senão ela fica prendendo e não vai ficar legal, tá? Assim o acabamento fica perfeito e depois nem fica parecendo que foi uma renda, tipo, emendado, né? Nem parece. Você tem que prender com alfinete todinho para deixar ela bem retinha, ou você alinhava, mas o alfinete é melhor porque depois você tem que recortar. Então o alfinete te dá mais firmeza, tá? E ao mesmo tempo, na hora que você precisa tirar, rapidinho. Mas aí você vê o que for mais fácil para você fazer, tá? Ó, o recorte da renda você tem que estar fazendo todinho nas folhinhas, na voltinha que tiver. Cada pedacinho você vai cortando dela, tá vendo? Bem juntinho e ela vai ficando perfeita. Olha lá, cada pedacinho tá tudo cortadinho, dobrou do lado, colocou o alfinete, depois vai colocar a costura, olha como fica perfeita. Cada pedacinho, ó, as folhinhas, confere. Nem parece que foi uma emenda de renda. Hora de costurar. Pode ser uma linha bege, não precisa ser dourada, apesar dessa renda ter um pouquinho de dourado, mas eu coloquei um bege médio que fica perfeito
também costurando. Tem que costurar cada folhinha, prende com alfinete e vai costurando bem a pontinha de cada uma. Costura bem as pontinhas das laterais e finaliza por cima da renda, tá? Aquele pedacinho que ficou, aquela abinha que a gente dobrou de 1 centímetro, é exatamente esse daí. Você prende o restante das folhinhas do desenho dela e depois você vai dar um pontinho lá em cima, que é para finalizar e não ficar solto. Com isso, não vai soltar, ele fica perfeito e fica super firme. Essa renda solta que ficou é só dar um pontinho, não precisa fazer acabamento porque ela não vai desviar. Então você pega, põe o alfinete, marca ali, dá 2 pontinhos e pronto, fica perfeito. Resolvi colocar pérolas sem casa de botões. Coloquei colchete de pressão depois, eu vou mostrar para vocês. Começa pelo meio da costura, tá? Para poder prender cada pérola. A pérola que eu coloquei foi a número 8. Você vai prendendo pérola por pérola e fica perfeito depois. Ele vai ficando retinho. Cuidado para não apertar muito a pérola para depois ela não ficar muito embolada, tá bom? Senão ela embola. Deixa a linha um pouco mais soltinha e um espaço entre uma e outra. Também vou colocar umas pérolazinhas para fazer o acabamento do punho, daquela costura. A pérola é número 2. Gente, eu amo pérola, pedrinha, enfim, eu acho que fica mais bonitinho. Não tem dificuldade, é só ir seguindo a direção da linha da costura. Mais uma vez as pérolas. Então, para dar a sensação do cintinho, eu resolvi colocar essas pérolas no elástico da cintura. Então, prende uma por uma, sem apertar muito, vê se a linha tá solta, confere o elástico, você vai estar sempre trazendo o elástico para ver se não tá apertando muito. E fica perfeito, vai puxando, vê se ela não tá repuxando. Hora de prender um colchete daqueles na parte da cintura, porque como tem o elástico, o botão que sobrou da camisa ficou uns 3 dedos acima, senão ia ficar aberto. Então tem que colocar um desses colchetezinhos que tem de calça, você costura normalmente para prender na cintura. O restante ficou aberto mesmo, tá bom? O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que manda é o Deus que providencia os meios. É Ele que vai abrir as portas. Se cair, não ficará prostrado, porque Deus segura pela mão. Tudo quanto queres que os homens vos façam, fazeis vós também.